Boa noite, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, tá bom? Para trazer para vocês aí o review desta belezinha aqui, que é a carabina Gamo Big Cat, também chamada Gamo Big Cat 1000, no calibre 4.5. Eu quero lembrar que o review é uma análise pessoal de quem o faz e diz respeito àquela arma que quem está fazendo review tem nas mãos. Pode ser que outra arma dê outro resultado, um pouquinho diferente, na mão de outro atirador mais talentoso ou menos talentoso, e que outra pessoa ache dela coisas que venham divergir do que eu vou falar aqui. Portanto, falarei a minha análise. Vamos então, vou procurar seu objetivo. Marca e modelo. Ela é uma carabina da marca Gamo. E o modelo é a Big Cat 1000. A Gamo, nós conhecemos, é renomada na fabricação de armas há 50 anos, cerca de 50 anos no mercado, e ultimamente tem inserido muito polímero, como outras têm nas armas. Isso eu digo que desagrada a mim. Não quer dizer que a arma não fique boa, que não é bom. Eu sou daquela geração analógica que prefere ainda tudo no metal. Mas falar de Gamo dispensa, porque todo mundo já conhece a qualidade desta marca. Pois bem, essa é a Big Cat. O calibre é o calibre 4.5 ou 0.177 de polegada. É o calibre hoje olímpico, é o calibre mais popular no mundo, é o calibre oficial de competições com armas de pressão das grandes federações e das grandes agremiações esportivas, e é o calibre que torna o tiro mais econômico, porque o preço do chumbo é um pouco mais barato, a não ser aquele chumbo de gravata, certo chumbo de muita qualidade, aí já é outra situação. Então falamos aqui do calibre. Vamos falar então da arma em si, no geral. Tamanho, ela tem 1,10 m de comprimento. Portanto, é uma armazinha mais comprida. Como se vocês observarem aí, as armas Gamo, elas são um pouco mais compridas mesmo. Daqui a pouco eu falo até um porquê desse comprimento e porque a Gamo é tão aprovada nas armas dela. Então 1,10 m, que é uma distância, é um tamanho que, apesar de ser um pouquinho maior do que os demais que a gente tem aí, alguns deles, né, não implica em desconforto em carregar, em armazenar, mas agrega sim, pelo detalhe que eu falarei um pouquinho mais na frente, muitas características, muitos predicados a esta arma e as armas Gamo em si. Peso, esta aqui é bem leve, devido talvez a ser de metal, só o que tem que ser de metal e o resto é polímero. Ela tem um peso de 2,650 kg. Doutor Ayata, é leve, a meu modo de ver, por causa da dinâmica do tiro. É leve sim. Por que eu digo que é leve? Porque arma de pressão, quando você dispara, ela tem recuo, ela tem vibração. E quando você tem massa agregada, peso agregado à arma, esse recuo e essa vibração tendem a serem minimizados. E quando você tira peso, a tendência é que eles incidam mais no comportamento da dinâmica do disparo e da precisão. Então esta é bem leve. O que, a meu modo de ver, fica aqui a minha primeira crítica, né, ou o meu primeiro conselho. Eu acho que todo mundo que por acaso desejar deve agregar peso aqui na coronha.
porque você vai melhorar essa absorção de recuo, essa dissipação de recuo e de vibração. Então, peso, já falamos. As partes que são polímero nela, a coronha, por exemplo, é toda polímero. E polímero oco aqui atrás, escutem, ó. Oco mesmo, por isso que eu falei preencher. Porém, é um polímero bom, resistente, bem acabado, sem arestas, e que por ser de polímero não vai deixar de te ofertar uma empunhadura bacana, legal, sobretudo porque esta coronha, ela tem apoio de bochecha ambidestro, do jeito que é do lado esquerdo, é do lado direito. Então, independente se você atira fazendo a visada com a mão, tracionando o gatilho com a mão esquerda ou com a mão direita, você tem esse apoio de bochecha aqui disponível para você, o que é uma raridade. A gente vê muito pouco isso em armas por aí. A maioria tem um apoio de bochecha, a elevação é para os dois lados, mas o ressalto fica só para o lado de quem é destro. Nisso aqui, a Gamo emplacou bacana fazendo esse apoio de bochecha aqui. O pistol grip não tem zigrinado e não tem aqui no amparo da mão, mas ele tem uma coisa muito interessante. Por ele ter aqui a almofada, o apoio de bochecha, também para quem é canhoto, quando você empunha, ele segura a sua mão, é como se a sua mão se apoiasse aqui, ó, por causa do ressalto do apoio de bochecha, de forma que o zigrinado não te faz falta e você tem uma pegada muito boa com essa coronha. Para ser sincero com vocês, é a coronha de melhor pegada em termos de apoio, fixação da arma ao corpo que eu já vi até hoje. Não vi outra melhor do que esta. Muito boa a coronha. Se tem coisas que deixam a desejar, tem também detalhes como esse que são excelentes. A desejar deixou o peso, a meu modo de ver. O guarda-mato, ele é também de polímero, ele não é monobloco com a coronha, como algumas armas têm, ele é parafusado com uma abertura aqui em dois orifícios para você fazer regulagem no gatilho de peso de curso, mas é um guarda-mato que tem por volta de 1,2 centímetro, 12 milímetros por aí, o que protege muito bem o seu gatilho. O guarda-mato é muito bom, ele é espaçoso, você pode inserir o dedo bacana, sem ficar com o dedo apertado, independente se você tem o dedo um pouco mais grosso ou não. Muito legal o guarda-mato. E tem na extensão final aqui uma soleira, que também é uma característica da Gamo, fazer soleiras em borrachas mais macias. Então essa aqui, além de ventilada, ela tem uns furinhos aqui, ela é bem macia, ela tem aqui um grau leve na soleira, que faz com que você encaixe ela gostoso aqui no seu ombro, no momento da sua empunhadura. Então uma coronha muito, muito bacana. E tem aquela distância de tracionamento do gatilho dentro da distância ideal, que é uma distância na qual você apoiando, eu sempre falo isso, a arma aqui sobre o cotovelo, o seu dedo indicador tem que descansar exatamente com a falange distal sobre o gatilho. E ela tem essa distância de tracionamento na coronha aqui, perfeito. Isso implica em que você, para tiros de precisão, vai ter condição de fazer todos os fundamentos da empunhadura sem nenhum prejuízo pelo design e o dimensionamento da coronha. Então, coronha muito legal. Já que falamos da coronha aqui, vamos falar aqui então do gatilho, porque falamos do guarda-mato. É um gatilho de plástico, tá? Que vem com a trava de segurança um pouquinho à frente do gatilho, como é comum também nas Gamos. Vocês vão ver em contraste com a minha camisa aí no fundo. É um gatilho um pouquinho mais duro, mas tem como você fazer regulagem e deixá-lo um pouquinho mais leve, embora para que você deixe ele pronto para disparo assim, de muita precisão, você vai ter que fazer algum polimento ou algum ajuste interno, porém o peso com o qual vem não chega a
prejudicar, embora seria desejável um pouquinho mais leve, não chega a prejudicar o disparo de precisão. A maioria de nós atiradores customizamos mesmo, né? Mas originalmente ele vem um pouquinho mais duro. A trava de segurança é manual, não é automática, você aciona ou não, fica a sua responsabilidade agregar essa segurança depois da arma basculada ou não, mas é manual. Falamos do gatilho, vamos falar aqui então da culatra. É uma culatra em ferro, bem acabada, que traz aqui em cima as marcações da Gamo, tá? Que traz também o número de série da arma. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui junto aqui, ó. Pelo menos no caso dessa aqui. Traz o número de série. E é uma culatra que se encaixa bem na coronha. E tem esse prolongamento final aqui, ó. Black Piano, que é um plásticozinho que a Gamo põe, que dá um descaimento legal na culatra quando ela cai e fecha então o acabamento aqui com o design da coronha. Muito bacana, muito legal, fica linda a arma, agrega uma beleza muito grande. Vamos partir então aqui para cano. Eu fiz uma inspeção desse cano, vocês verão aí a parte interna, que é a parte mais importante do cano, é a parte interna, porque é a alma da arma, né? Por isso que a gente fala cano de alma raiada, é a parte mais importante. Tá? Vocês vão ver aí na filmagem aí o transfer port desta arma, aquele furozinho que faz conexão entre o cano e a culatra na hora que você dispara para o ar e impulsionar o chumbo. Perfeito, uma usinagem nota 10, um raiamento sem defeito também. Na filmagem dá para ver aí o raiamento todo perfeito, um conjunto de 12 raias bem esculpido, sem metais pesados presos como cobre, sem falhas na usinagem. Então o raiamento é um raiamento de sulco médio de 12 raias, excelente. E outra coisa, com a torção perfeita, você não vê desvios na torção. Que aliás eu vou adiantar aqui, que tem uma taxa de torção esse cano de 1 para 16, a gente chama de passo de raia. Ou seja, em 16 polegadas a raia faz uma volta completa dentro do cano, dando ao chumbinho o giro spin lá fora, ideal para as armas de ar comprimido e para as velocidades que normalmente as armas de ar comprimido disparam. É um cano então com a parte interna nota 1000, a parte externa também eu não vi defeito, bem usinado, lisinho, tá? Tanto o cano quanto a culatra vem com a oxidação muito boa, padrão Gamo, que se você tiver sempre aquele cuidado de usar, passar ali um paninho umedecido com um desengripante, um anticorrosivo, você vai ter cano a vida inteira sem problemas de ferrugem. Agora não é cano martelado a frio, é um cano forjado. Isso quer dizer que ele, além de ser menos resistente a acidente, você bascular e soltar, ele vai empenar, tá? Como também quer dizer que ele deixa de ter aquela micrometragem, microajuste que tem um cano martelado a frio, que esculpe o cano com um pouco mais de perfeição do que a forja faz em si. Mas é um cano legal, de 45 centímetros, tá? Cuja extremidade aqui é esse muzzle brake bem simples, bem curtinho da Gamo, tá? E aqui no conjunto de encaixe com a culatra é polímero, bloco de polímero. Eu particularmente, bater no cachorro lá na rua, eu particularmente não gosto. Ah, doutora Ayata, eu tenho a minha, já fiz 10 mil disparos, nunca tive problema. Eu não estou dizendo que vai dar problema. Eu acho que agrega fragilidade. Eu conheço 3 armas com bloco de polímero que deram problema no bloco. Não estou dizendo que vai dar. Eu sempre falo, prefiro que cobrem mais. Aí esse bloco custa 300 reais. Eu pagaria 500 para ter com polímero. E olha que eu preciso muito de economia, para ter com ferro, perdão. E eu preciso muito de economizar, mas
é um detalhe à parte que eu sempre falo. Sobre o cano estão os aparelhos de pontaria, que é a alça e a massa de mira, tá? A massa de mira gamo tem aquele pontozinho vermelho, aquela fibra ótica, que para mim é a melhor de todas as armas que eu conheço, que ela é fininha e ela te dá a condição de fazer uma visada vendo 10 do alvo a papel a 10 metros, colocando só no 10 mesmo, se você quiser. E tem aqui atrás a massa de mira com regulagem micrométrica de elevação, de lateralidade, e a fibra ótica aqui atrás é verde, fazendo um contraste verde-vermelho, para você no dual tom saber dimensionar e posicionar a sua mira no ponto pretendido. Um detalhe aqui, uma outra coisa que eu acho que eu não vi em uma arma só gamo, não vi em algumas armas gamos. Às vezes a gamo faz arma um pouco mais potente, como é o caso dessa aqui. Já vou falar que originalmente ela sai com gás de 60 kg, gás RAM. A vibração, por causa da falta de peso que eu falei, por causa da pancada do gás, à medida que você vai atirando, começa a desregular a alça de mira. Com o tempo costuma até bambear essa partezinha de trás aqui, ó, onde fica preso a fibra ótica. Porque esse conjunto, ele de alguma forma, ele acaba perdendo um pouquinho a regulagem à medida que você vai fazendo disparos. Porém, você pode pôr uma mola mais pesada. Eu conheço algumas pessoas que arrumam um jeitinho de travar isso aqui. Eu estou falando de experiência de atiradores aqui, com um pouco mais de potência, que a gente vê. Né? Você tem como contornar isso aqui. Mas seria bom se a gama agregasse alguma forma de sustentação melhor desse mecanismo, principalmente com gás RAM de 60 como essa arma aqui. Ela tem aqui, ainda falando sobre aparelhos de mira, sobre a culatra, o trilho RRR, que é um trilho proposto para a gama, para já absorver impacto. Ele além de ser um trilho para você pôr luneta, red dot, para você pôr ponto laser, ele já traz agregada a proposta de suportar recuo e vibração, de amortecer, de fazer um trabalho de absorção do recuo. Eu particularmente não gostei, não achei que ele oferta em certas condições uma proteção total. Não estou falando que não faz, é só a minha opinião. Eu seria insincero se dissesse outra coisa. Porque eu testei algumas e a luneta, a meu modo de ver, se expõe um pouquinho com esse trilho. Agora, por favor, ouça a opinião que mais te agrada. Você diminuiu o gás RAM da sua arma, você tem um trilho RR, mas você tem um gás RAM menor, então às vezes não se aplica. Eu estou falando para um gás RAM de 60 quilos. Eu acho que o trilho deixa um pouquinho a desejar, mas ele já traz essa novidade aí. Uma hora eu quero até tentar filmar esse slow motion para ver como que é o funcionamento, a dinâmica disso melhor e trago para vocês no canal se eu conseguir a arma novamente emprestada. Então os mecanismos de mira estão aí, o trilho é de 11 milímetros, portanto pronto para luneta, cujo os montes sejam de 11 milímetros. Agora, com esse gás RAM de 60 kg, a proposta é que essa arma dê 305 metros por segundo. É o que os sites dizem. Porém, essa aqui não deu. Essa aqui deu 285. Vocês vão ver daí a pouco o teste cronógrafo. E com 285 metros por segundo, quase 286, vocês verão lá, ela ficou com 21,67 joules de potência. O que é muita potência. 21 joules já é uma senhora pancada. Para vocês terem ideia, na Europa a arma não pode ter mais de 16 joules. As pessoas acham um pouco, mas é muito 21 joules. Isso vai a ver com o momento de um 4,5, que faz parecer pouco, mas é muita energia. Tá? E esta aqui é uma, ou então para quem gosta daquela medida em FTL, bem libras-pés, 15,99, 16 libras-pés. Porque tem pessoa que associa melhor, eu tenho um vídeo falando sobre isso, quero até fazer um novo vídeo
Eu, por exemplo, quando eu olho a potência, se eu tiver em libra pé, eu me harmonizo menor com a dimensão do que vai ser o impacto do que com o joule em si. Mas dá 15,99 libras pés ou 21,96 joules. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui. Na cronografia vocês vão ver que ela é uma arma bem regular. Os disparos ficaram bem próximos uns dos outros, tendo em vista que é uma arma que não caseou ainda. Ela saiu da sacola e veio para minha mão. Praticamente eu fiz os primeiros tiros com ela. Então, ela no teste cronômetro vocês vão ver que ela tem um desvio padrão de um pouquinho mais de 3 metros, sendo que as federações e os analistas de tiro entendem que uma arma com desvio padrão de 3 metros ela está excelente. Essa foi 3,60. Acredito que vai melhorar à medida que ela der mais alguns disparos, ok? Já falei das raias, alcimassa, eu acho que falei de tudo. Agora eu vou mostrar para vocês aí o cronógrafo, ela cronografada, 8 disparos, e vou mostrar um teste de agrupamento e precisão. Eu fiz esse teste lá no ACZ, com a gente lá atirando durante um torneio. E vocês vão ver que vocês só vão ouvir o som do disparo. Por quê? Porque eles estavam com o som ligado, tocando uma música, era até a música Hotel Califórnia, que se eu deixar rodando aqui e esse áudio sair, o YouTube pega o meu vídeo e bloqueia por causa de direitos autorais, por causa da música que eles estavam ouvindo. Então o que eu fiz? Eu cortei a música e coloquei só o som do disparo, por isso que vocês não vão ouvir som lá, na maioria da dinâmica dos disparos. Mas vocês verão os disparos e o agrupamento. Fez um agrupamento excelente, tá? Muito, muito bom. É uma arma que se você quiser comprar, pode comprar para campeonato, pode comprar para tiro de média, de longa distância, que além do agrupamento, eu fiz tiros em silhuetas a 25 metros, as silhuetas que são usadas a 9,13, a 11,40, a 13 e um pouquinho a 16 metros. No muito eu fiz a 25. E fiz 2 disparos numa garrafinha de 200 ml de refrigerante a 50 metros, tudo mira aberta, porém só com a parte da frente apoiada no apoio de tiro lá. E vocês verão aí os resultados. Eu até fico confortável quando eu mostro assim, vocês vão ver que tinha gente lá comigo, para ninguém achar o cara editou os disparos para mostrar os acertos. Só houve um erro na hora que eu fiz o segundo tiro na garrafinha 50 metros. Aí no segundo tiro eu errei o primeiro e acertei no segundo, mira aberta a 50 metros com isso aqui, ó. Então é uma arma que vale a pena, está custando aí alguns sites 1.300, outros até mais de 2.000, mas se você quiser comprar, eu acho que apesar dos detalhes que eu coloquei, ela está aprovada. Mas tire todas as dúvidas agora aí no cronómetro, no agrupamento e nos tiros de média e longa distância, na silhueta e na garrafa. E eu agradeço ter assistido. Deem uma olhadinha.
Pessoal, a Big Cat mira aberta 50 metros, ó. Mira aberta, tá? Mostrar pra vocês a arma aqui, pode? O geral tá até segurando ela aí, ó. Nesse apoio de tiro aqui, só frontal, sem ser o traseiro. Ali bolar, eles falaram, não autoriza, não sei o que.